Oi pessoal, como vocês estão? Então, hoje nós vamos dar continuidade a mais uma lição do EBD. Para quem ainda não sabe, a gente está estudando uma nova revistinha. A gente já concluiu aquela, né, sobre Coríntios, e agora a gente está estudando o desafio do mundo pós-moderno, né? Que é nada mais nada menos que o tempo que a gente vive hoje. Então, a gente já estudou 4 lições anteriores a essa, e essa é a quinta, que vai falar sobre a escolha de estar, mas não ser. A base bíblica para a nossa lição hoje está lá em João 17:15, do 15 ao 17. Eu vou ler com vocês. Então, quem tiver aí, me acompanhe. Do 15 ao 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na lição de hoje, a gente vai estudar sobre um tema muito interessante, que é estar no mundo, mas não fazer parte propriamente dele. O que significa isso? Antes, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre as escolhas da nossa vida. Bom, para tudo que a gente faz, a gente tem uma escolha. Então, eu tô aqui hoje, eu escolhi vestir essa roupa, né? Eu escolhi deixar meu cabelo assim, eu poderia prender ele, fazer qualquer outro tipo de penteado. Mas essas são escolhas simples, são pequenas decisões do nosso dia a dia, como por exemplo, que caminho devemos tomar, ou em qual lugar iremos sentar, qual lugar a gente vai sair para comer. Esse tipo de coisas são pequenas decisões da nossa vida. Mas também temos as grandes decisões, como por exemplo, a pessoa com que a gente vai casar, o curso que a gente quer fazer, né, qual profissão seguir. Essas são escolhas grandes, mas existe uma escolha que ela é ainda maior que todas essas, que é se nós vamos servir a Deus ou não, né? E se não me engano, acho que é lá em Josué 24 que fala assim, né? Mas hoje escolheis a qual Deus servir, né? Se é ao Deus dos seus antepassados ou se, né, se é ao Deus dos seus antepassados, né? Acho que é o verdadeiro Deus, ou os deuses, né, que o povo estava seguindo naquela época. Então, assim, essa, no caso, é a decisão mais importante da nossa vida. E nós, enquanto jovens, precisamos desde já tomar essa decisão, porque é a partir dessa decisão que a gente vai tomar pequenas outras decisões na nossa vida que vão realmente mostrar que nós seguimos a Deus. Então, nós enquanto jovens precisamos tomar a seguinte decisão. Qual será a nossa conduta em relação ao mundo que vivemos, né? Isso reflete em toda a nossa vida. Por exemplo, aquilo que eu sou hoje, que eu decidi, que eu, tipo assim, escolhi servir a Deus, essa decisão ela vai ter que ser uma decisão que vai mostrar, que vai ser, tipo assim, frequente em toda a minha vida. Então, por exemplo, se eu sou uma serva de Deus, eu tenho que mostrar essa decisão em tudo que eu for fazer, seja na minha faculdade, seja no meu trabalho, seja na minha escola, em todo momento da minha vida eu vou ter que mostrar essa decisão que é de servir a Deus. A lição, ela trouxe uma fábula muito interessante. Como eu não sei se todos vocês têm a revista, eu vou ler rapidamente essa fábula, que diz assim: era uma vez uma família de urubus que vivia na fenda de uma rocha, numa montanha. Certo dia, a família de urubus ficou muito doente, pois tinha comido uma carne envenenada. Quando o gavião soube, fez muitas críticas. E é problema deles, falou. Vivem comendo animais mortos o tempo todo, merecem o que estão passando. O gavião, indignado pelo estilo de vida dos urubus, ao invés de ajudá-los, iniciou uma campanha contra eles. Enquanto os urubus ficavam cada vez mais enfraquecidos, o gavião falava para ninguém se aproximar da casa deles. Ainda não sendo suficiente, ficava contando piadas sobre a enfermidade dos urubus. Então aqui nós vamos ter alguns tipos de aves e como eles reagiram a essa doença dos urubus, né? Que eles comeram uma carne envenenada e estavam passando muito mal. Agora vem contar a atitude da águia. A águia reagiu à notícia de forma indiferente.
pegou os seus filhotes, construiu um ninho muito acima dos outros pássaros, ignorando e olhando de bico empinado para os urubus. Ela ficou isolada dos outros pássaros e dos problemas, formando sua própria comunidade com regras próprias. Ou seja, nós temos o gavião, que ficou falando mal deles lá, né, dos urubus, só criticando. Tivemos agora a águia, que reagiu de forma diferente, como se fosse superior a eles, fez lá o cantinho dela, botou os seus filhotes e tanto faz como tanto fez. Agora nós temos o papagaio. O papagaio foi diferente, o oposto da águia. Sempre fascinado pelos voos dos urubus e o seu estilo de vida independente e liberal. Mesmo sabendo do risco de viver como um urubu, não se importou com isso. Porque ele também não podia fazer tudo como um urubu. E assim ele fez. O papagaio se tornou como um urubu. Voou com o urubu, comeu como o urubu comia. Infelizmente, ele também pegou a doença do urubu. Certamente não ajudou em nada, fora o fato de que a miséria gosta de companhia. Então, nós tivemos aqui 3 árvores, né? Fora os urubus que já tinham comido a carne envenenada e passado mal. Nós tivemos a águia, o gavião, que ficou fazendo críticas. Tivemos a águia, que reagiu de forma totalmente diferente, como se ela fosse melhor, né? E tivemos o papagaio, que quis imitar os urubus. A pomba agiu de maneira completamente diferente das outras aves, mas vamos saber sobre ela mais adiante. Bom, então aqui nós tivemos o gavião, a águia, o papagaio e a pomba. 4 tipos de aves diferentes. A revista conta a história dessa fábula, mas é para mostrar, né, para trazer um pouco do que são os tipos de cristãos, digamos assim, né, e os tipos de escolha que fazemos nas nossas vidas. Bom, então essa fábula, ela tem, né, o intuito, como eu já falei, de ilustrar cada tipo de decisão diferente, né, o que cada um agiu, né, de forma diferente a respeito do que os urubus estavam sofrendo ali, que eles estavam doentes. Então, a revista ela vai trazer aqui os 4 tipos, né, de atitudes, baseada nas 4 tipos de aves. Nós temos o crente gavião. O crente gavião, basicamente, ele vai atacar e criticar, né? Como o gavião havia feito, ele atacou os urubus e apenas criticou. Ele não estava ajudando, não estava procurando meios, né, para poder auxiliar os urubus a melhorar aquela situação. Ele estava apenas criticando. E é muito engraçado porque a revista lá coloca como se o gavião fosse uma espécie de crente, né? Tipo assim, crente que tem algumas atitudes semelhantes que o gavião, que é aquele gavião que gosta de criticar, de atacar os outros. E ele vai falar assim, que é muito interessante como hoje essa ênfase é dada em poder e reivindicação. É aquele tipo de crente que gosta sempre de reivindicar a vontade de Deus, né? Tipo assim, de colocar Deus na parede, de criticar, né, alguma atitude que ele tá sofrendo na vida e falar assim, Deus, mas por que isso tá acontecendo comigo, né? Eu não tenho que viver isso, eu não tenho que sofrer. E outra atitude, né, de um crente gavião, digamos assim, é atacar também tudo que é pagão, digamos assim, tudo que, fulano não é da igreja, então eu tenho que atacar essa pessoa porque ela não é da igreja. E isso também vai um pouco de contra com a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala pra gente amar realmente essas pessoas, não é pra nós sermos iguais a ela, mas também não é pra gente criticar totalmente, se afastar, porque na própria Bíblia diz que a nossa luta, a nossa batalha não é contra as pessoas, mas é contra a força do mal, né? Essa força maligna que existe no mundo que também quer nos destruir. Então, esse crente gavião que quer só criticar e atacar o outro que não é cristão, ou porque tem às vezes uma atitude diferente, também não é o correto, né? E a gente tem que lembrar que nós estamos no mundo para ganhar as pessoas para Deus, não é para atacar. E se a gente tiver uma atitude de atacar essas pessoas, a gente não vai se diferenciar em nada delas, praticamente. Lá em Efésios 6, 12, diz assim:
Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do qual nas regiões celestiais, né? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, aqui já está dizendo, nossa luta não é contra as pessoas que vivem no mundo, né? Mas contra o espírito maligno que age no mundo e às vezes que age por meio dessas pessoas. Então, essa atitude de atacar, de criticar os outros, não é uma atitude correta, não é a atitude de um verdadeiro cristão. E a segunda atitude, que foi a do crente águia. Para quem não lembra, o crente águia foi aquele que foi lá, fez a sua casa lá em cima, na árvorezinha, se isolou, nariz em pé e não quis saber dos urubus. Né? Então, basicamente, esse crente águia, ele tem a atitude de isolar-se e retirar-se. Então, esse crente, ele basicamente vai se isolar. É interessante que a revista traz o exemplo de um grupo de pessoas cristãs que vivem nos Estados Unidos como se estivessem em 1800, ou seja, eles são completamente separados, vivem num localzinho lá separado, não tem contato com ninguém, porque eles acham que o contato com essas pessoas vai fazer eles viverem uma vida pecaminosa. Então, assim, eles não têm contato com nenhuma pessoa que não seja cristã, não seja, né, do mesmo grupo ali, da mesma religião que eles. E é muito interessante porque ser cristão não é a gente se isolar também, né? A gente pode ter amigos que não são cristãos, nós podemos viver numa faculdade, ter uma vida normal no meio de pessoas que não são cristãs, mas a coisa que vai diferenciar a gente é nossa atitude no meio daquelas pessoas, né? Eu gosto muito de pensar que ser cristão é aquele peixinho que tá nadando contra a correnteza, né? E é muito difícil, porque eu não sei quantos de vocês já teve a experiência de ir na praia, mas quando a onda vem, ela vem com muita força. Então, assim, você ir, o contrário da onda é algo que é muito difícil, porque ela tem uma força muito forte. Então, eu acho que viver, né, ser cristão é isso, é você viver naquele mundo, né, mas não fazer parte daquilo. E ser como um crente águia também é completamente errado, porque como que a gente vai mostrar que somos diferentes se nós estamos apenas isolando e excluindo as outras pessoas, né? Então, essa é uma atitude completamente errada. E dessa forma a gente não atrai ninguém para Cristo, né? Então nós devemos viver no mundo e influenciar. Em Mateus 5, 13 e 16 diz basicamente que devemos, né, ser sal e luz. E se a gente não viver no mundo de escuridão, como que a gente vai ser luz, né, nesse mundo? Como que a gente vai ser sal em um mundo que tá sem tempero, digamos assim? Então a gente tem que fazer parte desse mundo, mas sem ser o mundo, né? Esse que é o nosso diferencial. Então, ser o crente águia é basicamente se isolar, e não é esse o plano de Deus para nós. Então, nós estamos no mundo, mas a gente não tem que se esconder, né, do mundo, mas a gente não faz parte dele. Bom, o terceiro crente é o crente papagaio. Só para fazer uma recapitulação aqui com vocês, nós estamos falando do tema estar, né, a escolha de estar no mundo, mas não ser, ou seja, estar no mundo, mas não ser parte dele, né? E nós falamos de dois tipos de crente. O crente gavião, aquele que gosta de atacar e criticar. O crente águia, né, se não me engano, gente. Crente águia. Isolar, que é aquele que gosta de isolar, né, de viver como se estivesse em outro mundo, assim, praticamente, né, totalmente separado. Claro que nós sabemos que nós fomos feitos para outro mundo, né? Lógico, nós não fomos feitos, digamos assim, para este mundo aqui carnal, né? A gente entende enquanto cristãos que quando a gente morrer a gente vai viver com Deus, mas a gente está aqui nesse mundo para causar impacto, então a nossa vida tem que impactar as pessoas. Então a gente não pode simplesmente se distanciar e viver como se fomos totalmente a parte do mundo. E o outro crente é o crente papagaio, que é aquele que gosta de imitar, né? Eu não sei se vocês conhecem o papagaio, mas qualquer coisa que você fala perto dele, ele te dedura, né? Então ele vai lá e te imita. É muito interessante, porque você fala uma coisa, ele vai lá e fala. Então, o crente papagaio é basicamente aquele que vai sair imitando todo mundo. Então, ele é aquele famoso Maria vai com as outras, né?
E qual é a coisa mais interessante aqui desse crente papagaio? É porque tem gente que tem se vestido de papagaio por aí afora. Tem gente que usa da desculpa de falar assim, não, eu vou pra uma festa para evangelizar os meus colegas, evangelizar os meus amigos. Gente, tome muito cuidado com isso. Por quê? Porque se você também não tiver uma posição totalmente diferente dos seus colegas, se você vai em todas as festas, se você vai em carnaval, dizendo com a desculpa de que, eu vou evangelizar, você tem que tomar cuidado, porque nós estamos no mundo, mas nós estamos para fazer a diferença. Nós podemos evangelizar nossos amigos, nossos colegas, nossos familiares por meio de atitudes, por meio de outros ambientes que não sejam esses, porque a partir do momento que você vai para esses ambientes, você está querendo, de certa forma, se igualando com essas pessoas, e não é isso que a gente quer, não é isso que nós fomos feitos para fazer. Nós podemos evangelizar a partir do local onde que a gente tá, a partir da nossa faculdade, do nosso trabalho, sem precisamente estar lá na festa, né? Tá na boate, tá no carnaval. Até porque um dia a pessoa vai chegar pra você e falar assim, nossa, fulano, você é crente? Nossa, eu nem sabia, você nem parece que é crente. E, gente, você ouvir isso é a coisa mais dolorosa que tem. Porque isso demonstra para o outro e para você que você não tá realmente fazendo a diferença na vida dessa pessoa. Porque você tem que fazer a diferença. Então você tem que realmente falar de Deus, mas sem estar naquele ambiente. E isso é possível sim. Então esse crente papagaio aqui é basicamente aquela pessoa que vai imitar o jeito da outra com a desculpa, né, de que está tentando trazer essa pessoa para Cristo. E não necessariamente. Ou seja, nós estamos no mundo, mas a gente não tem que imitar o mundo, né? E isso é muito importante a gente ter esse cuidado, porque com o passar do tempo, se a gente não tiver uma maturidade cristã e a gente for para esses ambientes, né, se fazer igual ao mundo, a gente pode realmente ficar igual ao mundo, né? Então, quando a gente for perceber, a gente já tá tão lá que a gente já não tá fazendo diferença nenhuma, a nossa luz já se apagou. Né? Então, assim, isso é muito importante, porque nós temos que impactar, mas nós não podemos nos fazer igual ao mundo para impactar, porque o que vai impactar mesmo as pessoas é você ser diferente, né? Ser diferente como Cristo foi. Então, Cristo, ele veio aqui, ele não deixou, ele não excluiu as pessoas, né? Ele não criticou, ele impactou as pessoas, mas ele não foi igual, né, aos fariseus. Ele fez totalmente diferente. Então, acho que é esse nosso que tem que ser o nosso posicionamento. E tem uma frase muito interessante que diz assim: a verdade torna-se dura se não vier suavizada pelo amor, mas o amor torna-se mole se não vier fortalecido pela verdade. E é muito interessante essa frase porque ela vai dizer basicamente que verdade e amor precisam andar juntas, né? Eu não preciso me fazer de igual ao mundo, não preciso me fazer igual ao mundo para poder mostrar que eu tenho algo de diferente, né? Porque se eu vou ser igual a ele, eu não tenho nada de diferente. Mas eu posso falar pro meu colega, pro meu amigo, palavras de verdade com amor, que isso vai mostrar realmente que eu sou uma serva de Cristo, né? Então, fica aí a minha pergunta retórica para vocês. Jovens, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, você tem mostrado realmente Cristo? Através da sua vida, através daquilo que você fala, das suas atitudes, né? Porque tem gente que fala assim, mas cristão não precisa falar de Cristo, apenas viver. Sim, ele precisa viver, mas existem momentos que a gente também precisa falar. A gente também precisa ter coragem, abrir a nossa boca, né, e falar. Mas a gente não tem que se igualar. Isso é algo que a gente não deve fazer. E temos que ter muito cuidado com isso, porque se a gente se iguala, a gente pode se igualar a tal ponto de já não saber mais sermos diferentes. E a gente tem que falar com amor, né? Falar a verdade com amor. É isso que vai fazer com que sejamos diferentes. O quarto crente agora é o crente pomba. A gente viu que ele foi diferente de todos os outros, mas a gente ainda não sabe por quê. Aqui na revista fala uma coisa muito interessante que eu inclusive não sabia.
Diz assim: a pomba é uma ave calma, gentil, sempre no meio dos outros, mas nunca como os outros. É assim que nós cristãos devemos ser, principalmente nós jovens. A gente sabe que nós, como eu falei no início, estamos numa fase de decisões da vida, decisões importantes. Mas a decisão mais importante que nós devemos tomar hoje é servir a Deus. E essa servidão, ela tem que ser de coração, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser genuína. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, não, jamais, longe disso. Isso quer dizer que nós vamos buscar ao Senhor e buscar uma vida de santidade, né? De estar no mundo, porque isso quer dizer que eu posso viver uma vida normal. Como assim? Eu vou trabalhar, eu vou ter uma faculdade, eu vou estudar, eu vou ter um trabalho, eu vou ter uma vida normal, mas o que vai me fazer diferente é como eu vou reagir às decisões, né, e às atitudes que vai precisar ser tomadas na minha vida. Então, nós aqui devemos tomar como exemplo do crente pomba. Por quê? A pomba foi a única pessoa, a única ave, que foi ajudar os urubus, ao invés de criticar, ao invés de se isolar e ao invés de imitar os urubus e ficar doente como eles. Foi a única ave que foi lá prestar auxílio, visitar, levar carne saudável para eles se alimentarem e se recuperarem da doença que eles estavam sofrendo naquele momento. Então, isso quer dizer que a pomba estava lá, convivia com eles, mas era diferente deles e deu uma lição de moral em todas aquelas aves ali que fizeram totalmente o contrário dela. E é muito interessante porque a revista traz o exemplo de Paulo, de Davi, de Daniel e de Jesus, que é o nosso maior exemplo, né? Eu poderia aqui falar de vários exemplos da Bíblia, mas acho que nenhum ia superar o exemplo de Cristo. Porque, como eu falei anteriormente, ele viveu aqui, comeu, andou com pessoas, né? Mas isso não fez dele menos santo, muito pelo contrário. Tudo que ele viveu demonstrou cada vez mais que ele era realmente alguém que buscava, que vivia em santidade. Ou seja, nós estamos no mundo, não somos o mundo, mas estamos no mundo para nos envolver com santidade. Santidade não é algo que aparece da noite para o dia, é algo que nós devemos buscar, é algo que nós devemos correr atrás, pedir a Deus ajuda e é algo diário, é dia após dia, né? Então, só para concluir, eu queria dizer que ser jovem constante no Senhor é realmente como a palavra fala, né? É ser constante. Ser constante não é uma pessoa que tá aqui hoje e amanhã não tá. É uma pessoa que tá todos os dias, né? É uma pessoa que tá dia a dia, diariamente com o outro. E ser cristão é isso, é andar todos os dias com o Senhor. Então, viver uma vida de santidade realmente é ser constante, sabe? É dia após dia. E quem vive uma vida de santidade, quem vive uma vida de comunhão, de constância no Senhor, tem, por exemplo, a certeza em algumas áreas da vida, né? Então, assim, áreas como a gente tem que fazer grandes decisões, né? Pessoas que, quando a gente tem, né, esse relacionamento bom com o Senhor e a gente ora pedindo que Deus nos ajude, nos auxilie em qualquer área, Ele é capaz de fazer isso, né? E às vezes a gente pode não entender qualquer em alguma atitude na nossa vida, que por algum momento que a gente esteja passando, mas Deus, Ele sabe de tudo. Então, o que a gente precisa fazer é, hoje, escolher ser diferente do mundo. Nós podemos fazer isso, não porque nós somos melhores que ninguém, jamais, porque sem a graça de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo, a gente não é nada. Mas a gente pode pedir ajuda ao Senhor e buscar, né? Realmente ter essa santidade, essa vida de santidade, de buscar dia após dia. Então, para finalizar a lição de hoje, eu gostaria de dizer para vocês que nós podemos viver no mundo secularizado, no mundo pós-moderno, no mundo com tantas ideologias, né, com tanto relativismo, como a gente tem visto nas lições anteriores, né, com tantas coisas que estão distorcidas, né,
Porque tem gente que diz assim, hoje a verdade é relativa, mas nós sabemos que a verdade é Cristo, nós sabemos que a verdade é a palavra dele. Então, assim, é possível viver nesse mundo, porque se nós estamos vivendo nesse mundo, com certeza a gente tem um motivo, né? A gente tem que impactar esse mundo. E gostaria de deixar para vocês a seguinte pergunta, né? Pergunta retórica ou frase, que diz assim: a questão não é se estamos no mundo, mas se o mundo está em nós. Qual é a diferença? É estar no mundo ou o mundo estar em nós? Porque quando nós estamos no mundo, a gente não vive de acordo com o mundo, mas quando o mundo está em nós, ele está dentro da gente, né? É muito mais fácil a gente viver de acordo com o que ele fala quando ele está em nós do que quando a gente está nele. Porque se a gente está nele, a gente é capaz de impactar de forma diferente, de forma positiva. Mas se o mundo está em nós, ele que vai estar nos influenciando. E a outra coisa muito interessante que diz assim: o povo de Israel saiu do Egito em algumas semanas, mas levou 40 anos para o Egito sair deles. Ou seja, eles passaram 40 anos no deserto. E às vezes, assim, mesmo vendo os milagres que o Senhor tinha operado, né, ali para poder libertar eles da escravidão, eles continuaram comparando, né, o Egito quando eles viviam na escravidão. Ou seja, o Egito demorou 40 anos, digamos assim, para sair, né, deles. E mesmo assim, depois, quando eles chegam na Terra Prometida, a gente consegue ainda ver atitudes de pessoas que não confiavam em Deus, mesmo tendo visto a maravilha que Deus tinha feito, né, para eles e livrado eles. Então, essa é a nossa lição de hoje. Essa é a palavra que Deus trouxe aos nossos corações. E eu gostaria realmente que vocês refletissem, né, nessa aula de hoje. Realmente me impactou muito, porque eu, enquanto jovem, fico pensando naquilo que eu tenho feito, né, dentro do ambiente que eu tô, do ambiente que eu participo. Se a gente não fizer diferença hoje, né, tudo que a gente tá plantando hoje, digamos assim, a gente vai colher lá na frente. Então, são pequenas atitudes diárias que vão fazer com que a gente tenha uma colheita frutífera ou não, né? Então, são coisas que a gente precisa estar trabalhando diariamente, né, nessas atitudes, porque como eu anotei aqui, cada ação nossa é resultado de decisões que tomamos. E as minhas decisões afetam o mundo à minha volta. Ou seja, cada decisão que eu tomo hoje, ela vai afetar o meu futuro e vai afetar o mundo à minha volta, né? Por exemplo, se eu decido hoje ter uma vida saudável, lá na frente eu vou colher os frutos dessa vida saudável. Mas se hoje eu decido comer besteira o dia todo, o tempo todo, toda hora, lá na frente eu vou colher uma vida sedentária, uma vida com mais doenças, né? Então tudo isso são escolhas, pequenas escolhas que nós fazemos. Então a decisão e a escolha mais importante é servir a Deus. E não servir a Deus para criticar, para julgar, para se achar melhor que o outro. Não. Servir a Deus como a pomba. Servir a Deus com amor, com carinho, com ajudar o outro, né? Com amar o outro sem fazer o mesmo, porque nós estamos aqui para fazer a diferença. E é possível, sim. Então, esse é o meu recado para vocês. Que Deus continue abençoando vocês e até a próxima.